Olá, tudo bem? Boa noite, quanto tempo? Eu tô fazendo esse vídeo para explicar um pouquinho para vocês sobre o resumo que vocês fizeram sobre a Segunda Guerra Mundial. Eu percebi muitos resumos muito parecidos e alguns deles vocês tiraram apenas algumas informações da internet e eles não foram completos. Então eu vou tentar fazer aqui um jeito mais simples para explicar para vocês. O assunto é muito longo, né? É um assunto difícil, então eu vou fazer por partes para ficar mais fácil. Vamos começar pelo começo da Segunda Guerra. Como começa a Segunda Guerra? Ela começa porque a Alemanha, ela sai da Primeira Guerra humilhada e enfraquecida. Por que ela sai humilhada e enfraquecida? Por causa do Tratado de Versalhes. Quando vocês fizeram a atividade anterior, vocês puderam ver quais eram as imposições lá do Tratado de Versalhes. A Alemanha vai perder parte do seu território, ela vai pagar uma indenização, né, para os vencedores, e ela vai sair dali desolada, acabada, e ainda assumindo todos os seus prejuízos, e tudo que aconteceu foi culpa dela. Então ela sai devastada. Esse pensamento aí de humilhação vai trazer o surgimento de alguns grupos políticos, né, com muitas ideologias radicais. Então, a política radical vai surgir, que vai dar início ao que a gente conhece como nazismo. Então, esse pensamento de que a Alemanha tinha que crescer, ela tinha que fazer as coisas por ela mesma e ela tinha que dominar os territórios que ela perdeu, porque ela não podia sair assim humilhada. Então, essa ideologia radical de que a Alemanha tinha que se sobressair vai começar a partir dessa humilhação que eles sofreram no Tratado de Versalhes. A Segunda Guerra, ela vai acontecer de 1939 a 1945, tá? Ela vai ter aí algumas fases, então eu vou colocar para vocês quais são essas fases. A primeira é o expansionismo alemão. Ela é caracterizada pelo momento em que a Alemanha está ampliando seus territórios. Ela vai conquistar vários territórios e como ela vai fazer isso? Através do que eles chamavam de Blitzkrieg, que é a guerra relâmpago. O que eles faziam? Eles faziam vários ataques simultâneos, usando canhões, utilizando tanques, a força aérea, e eram vários ataques ao mesmo tempo. Por serem ao mesmo tempo, eles começaram a dominar vários territórios, incluindo a Polônia, a Dinamarca, a França, a Noruega e a Holanda. Então, depois desse monte de invasões aí que vão acontecer, eles vão começar a ampliar o seu território. Conquistados esses territórios, eles vão procurar por novos territórios. Aí eles vão tentar invadir a Inglaterra, porém não deu certo. Então a primeira fase aí que eles vão começar procurando esses territórios, invadindo esses territórios. Como a invasão à Inglaterra não deu certo, eles tentaram invadir a União Soviética. Ao mesmo tempo que eles tentam invadir a União Soviética, o Japão vai lá atacar Pearl Harbor nos Estados Unidos. E aí vai começar a participação dos Estados Unidos na Segunda Guerra. Essa é a primeira fase, onde eles estavam expandindo territórios. Ela termina essa primeira fase com a tentativa de invadir a União Soviética e com o atentado japonês aos Estados Unidos. Nós já vimos na primeira fase que a invasão à Inglaterra não deu certo. Então, nessa segunda fase, eles vão tentar invadir a Rússia. Neste momento da segunda fase, vai acontecer um equilíbrio, né? Entre o eixo e os aliados. Eles vão estar ali nivelando as forças. Porém, quando a Alemanha tenta invadir a União Soviética lá, acontecendo a batalha de Stalingrado, eles vão perceber que eles não conseguem, né? Então, neste momento, quando a União Soviética vence a Alemanha, aí eles vão mostrar que os alemães não são tão invencíveis assim, né? Até aqui a Alemanha estava sempre ganhando. Quando a União Soviética consegue vencer, eles percebem que o negócio já está começando a ficar balanceado e que eles vão ter que tomar cuidado. Quando a União Soviética derrota e obriga
a Alemanha a se render, aí eles estão, ó, numa batalha de igual para igual. Assim termina a segunda fase, que vai de 1942 a 1943. A terceira fase é quando a Alemanha começa a perder, né? Os Estados Unidos entraram na guerra, eles vão começar ali a luta, fornecendo não apenas o seu poder militar, mas também vão oferecer muitas armas, né? Os Estados Unidos, ele vai fornecer armas, vai oferecer canhões, vai oferecer aviões, e aí a batalha já começa a ficar mais violenta, né? E aí a Alemanha perde na sua batalha contra a União Soviética, o Japão perde na sua batalha naval contra os Estados Unidos, e aí os ingleses e os norte-americanos vão reconquistar a França, né? Fazem um plano para reconquistar a França, que é conhecido, né? Esse dia dessa reconquista é conhecido como Dia D. Então, várias batalhas vão acontecendo, os ataques a Hiroshima, Nagasaki, até o momento em que a Alemanha não aguenta mais e perde a guerra. As principais batalhas que aconteceram foram Stalingrado, Kursk, Berlim e os bombardeios de Hiroshima e Nagasaki. Os grupos que se enfrentaram durante a guerra, né, como ela foi mundial, mas os mais atuantes nesse momento eram os aliados, que é a Inglaterra, o Reino Unido, a França, a União Soviética e os Estados Unidos, que eram os membros principais, e nós vamos ter o eixo, que era a Alemanha, Itália e Japão, que foram os perdedores aí da guerra. Quais as consequências da Segunda Guerra Mundial? Transformações territoriais na Europa, a bipolarização do mundo, né? Que vai acontecer aí depois no período da Guerra Fria, a criação do tribunal para julgar os crimes de guerra por causa do Holocausto, que a gente vai estudar depois, e a criação da ONU, que é a Organização das Nações Unidas. Então, neste primeiro momento, a gente está entendendo aí qual foi o motivo. Qual foi o motivo da Segunda Guerra Mundial? Foi expandir território, foi a Alemanha correr atrás aí da sua humilhação. Eles não queriam ser humilhados, eles queriam mostrar a sua soberania e vão atrás para tentar conquistar esses territórios e se tornar um grande império, o que não deu certo, tá bom? Aí nas próximas aulas a gente vai falar um pouquinho sobre as outras vertentes, né, da Segunda Guerra. Beijinho, até a próxima!